A internet na educação. A internet na educação ela pode ser usada de várias formas e geralmente é usado sites específicos que os professores podem repassar. Tem uma série de sites educativos bons e também sites de jogos educativos que podem ser usados em trabalhos interdisciplinares e também em trabalhos individuais ou em grupo. O objetivo é facilitar a socialização do conhecimento e favorecer que o aluno explique o que entendeu e compartilhe com os colegas. Isso pode ser feito em bate-papos, também podem ser feitos sites para publicação dos resultados. Então, são várias as formas de interação que a internet proporciona. Vantagens e desvantagens da internet na educação em escolas. Falando sobre as vantagens e desvantagens da informática na educação, vemos como vantagens o fato dos alunos poderem se comunicar com vários alunos de outras instituições em vários países e outras vantagens. Professores também, eles podem se comunicar com profissionais de outras instituições e vemos também que o uso de fórum, e-mail e outras ferramentas são muito úteis na educação. Alguns problemas que a gente observa são o fato de pornografia, por exemplo, itens que durante a pesquisa na internet o aluno pode se deparar, e vemos também que algumas instituições elas têm o costume de criar sites e eles acabam trazendo sites no intuito mais comercial e acabam trazendo esses alunos com esse intuito de lucro e às vezes até tirando um pouco o foco da educação e se dizem da área da educação. Então isso pode ser considerado um problema. Outros problemas que podemos ter também são a falta de qualificação dos profissionais. Os professores eles não têm qualificação. Muitas vezes esses professores também não têm computadores disponíveis, nem em casa e na escola também. O uso desses equipamentos é precário. Então, esse também é um problema a ser enfrentado. 10 tendências da tecnologia na educação. Existem algumas tendências para o ensino das crianças e a maioria delas envolve o uso de tablets e smartphones, equipamentos que as crianças já tenham e que facilite para o governo. No caso, as salas informatizadas, a tendência é elas terem uso mais para crianças carentes. Alguns colégios, como em São Paulo, usaram essa tática dos tablets e através do Apple TV eles tiveram alguns benefícios usando isso. Foi feita uma pesquisa da Unesco também e ela apontou que o simples uso da tecnologia, da informática, não está atrelado a uma melhora no ensino. Então tem que ser usado esse recurso de forma focada no resultado. Alguns exemplos que tiveram êxito foram o uso de programas como o GeoGebra, do site GeoGebra, que eles permitem o uso de gráficos e também alguns sites que permitem o uso de planilhas e outros tipos de recursos nesse sentido também na área de ciências são sites que beneficiam o aprendizado. Foi constatado no Equador, no Peru, foi constatado que o aprendizado da história ele foi mais beneficiado com o uso de informática, principalmente no recurso de simulação, e também os alunos acabaram tendo um aprendizado melhor com isso. Outra vantagem que houve foi uma simulação de um supermercado que os alunos fizeram e eles usaram
planilhas para controlar os gastos e também fizeram uso de panfletos. Outro case de sucesso que houve foi alunos que fizeram um projeto que ele acabou sendo adotado por outros alunos nessa escola. Era um projeto que ensinava eles a usar melhor a informática e foi adotado e ele causou assim uma melhora do aprendizado por estudantes. Foi feita uma estatística de 80% de evolução no estudo por esses estudantes. Então, isso é uma tendência que cada vez mais vai ter e resta agora a evolução desses equipamentos aí para também, talvez a parceria com empresas privadas, no caso a Apple TV foi uma parceria, não faço ideia se foi adquirido, mas são equipamentos que podem ajudar cada vez mais esse ensino da informática. Educação à distância. História da educação à distância. A educação à distância ela vem sendo uma tendência e o importante da educação à distância é que o aluno consiga procurar os materiais, se desenvolver e que o professor ele seja um mediador do conteúdo, que ele consiga sanar as dúvidas que esse aluno venha a ter. Então ele está como se fosse um operador do conhecimento fazendo esse entremeio. E o aluno ele tem que ser autodidata e ele tem que procurar cada vez mais esse conhecimento. Cada vez mais ele tem que desbravar e buscar novidades para que a educação à distância funcione. Definição e história da educação à distância. A educação à distância ela tem várias formas de acontecer. Muitas delas envolvem o fato de professores ensinarem de acordo com seus métodos e outra seria os professores de acordo com os métodos da sua instituição. História da educação à distância. Primeira geração. Por volta de 1880, nos Estados Unidos, a modalidade que começou a aparecer foi a educação à distância. Ela era feita através do serviço postal. O serviço postal era utilizado e também foi feito um curso de Minas à distância. E o sucesso foi tão grande que vários outros cursos começaram a ser ofertados. Nesse caso do curso à distância, era ofertado o grau de bacharel. Segunda geração. Por volta de 1920 começou com o uso do rádio e o ensino não fez tanto sucesso. Acabou tendo que ser via televisão, por volta de 1950. Nos Estados Unidos, a empresa Ford doou bastante dinheiro e começaram a fazer programas educativos. Pouco depois, começou a ter aqueles programas estilo telecurso segundo grau, que eram programas de formação universitária, inclusive nos Estados Unidos. E isso popularizou o ensino cada vez mais. Terceira geração. O uso de universidades abertas começou usando áudio, vídeo, videotapes e começou a ter essa interação. Quarta geração. Cursos em nível médio e também a interação era em nível duplo. Tanto o aluno podia interagir quanto o professor dar aula. E foi muito popular por volta de 1980 nos Estados Unidos. E também descambou para cursos técnicos.